passo logo a palavra à professora doutora Raquel Ronick, professora da USP, e que hoje já exerce a função há algum tempo de relatora especial da ONU para assentamentos humanos. Então, com a palavra, professora Raquel, por favor. Obrigada. Bom dia a todos, a todas presentes. Eu gostaria muito de agradecer o convite da professora Daniela, do professor Nelson Sauli, para participar desse evento, desse painel. É um diálogo já de muitos anos, o nosso diálogo entre o direito e o urbanismo, e acho que nesse momento eu vejo esse espaço como um espaço importante para estabelecermos uma espécie de momento de avaliação dessa interface entre o campo do direito urbanístico e o campo da prática da política urbana, porque não tenho a menor dúvida de que com um marco muito claro da Constituinte de 88 e do Estatuto da Cidade, posteriormente aprovado em 2001, nós configuramos um ordenamento jurídico no país que supostamente foi construído para enfrentar questões muito graves que estruturavam, e nós vamos discutir se estruturavam ou se estruturam, o processo de desenvolvimento urbano no nosso país, e que supostamente a partir deste campo e a partir deste ordenamento constituíram novas bases para a transformação desse modelo. Então é muito importante, já pensando a partir dos 10 anos da aprovação do Estatuto da Cidade, quase 11, né? Entendermos em que pé estamos, o quanto acho que aquilo que foi construído e aquilo que alimentou a construção do Estatuto da Cidade, o que aconteceu com isso? E o que aconteceu também a partir dali. Por que eu estou fazendo essa entrada? Eu vou falar de cidades, eu vou falar de insustentabilidade, sustentabilidade, mas eu já aprendi muito que no campo jurídico, quer dizer, se olha muito para a regulação, né? E, evidentemente, essa é a matéria principal. Mas acho fundamental entender o processo político-social de construção dessa regulação e o processo político-social de implementação dessa regulação, para entender aonde ela cai, a partir do que ela se constitui e a partir do que também ela é implementada. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez não tenha nenhum marco regulatório tão claramente vinculado a uma crítica a um modelo de desenvolvimento e a um modelo de organização do território, como é o marco constituinte, capítulo de política urbana da Constituição e o Estatuto da Cidade. Porque quando foi formulado, quando a Constituinte, ao longo dos anos 80 e 90, os movimentos sociais e populares conseguiram pautar no interior do processo de redemocratização do país a ideia da construção de um Estado de direitos, dos elementos da construção desse Estado de direitos para todos, né, foi exatamente a ideia do acesso à terra e especialmente do acesso à terra urbanizada e bem localizada para todos, e o vínculo desse processo com a ideia da função social da propriedade e da cidade, né? Então, da onde saiu isso? Isso saiu de uma leitura produzida no âmbito da sociologia urbana, da economia urbana, no final dos anos 70, muito vinculada já a um ativismo na base, sobretudo com urbanistas e advogados, defendendo
moradores, defendendo a voz ou representando a voz de moradores em assentamentos precários, na época favelas, favelados e moradores de loteamentos irregulares e clandestinos, e trabalhando com a ideia e trazendo a ideia de um modelo de urbanização excludente e expoliativo, que foi construído ao longo de décadas de urbanização acelerada no país e que, nós estamos falando da leitura produzida no final dos anos 70 e início dos anos 80, e que produziu nesse processo de urbanização acelerada, absorveu em poucas e grandes cidades, sem jamais integrar essas pessoas nessas poucas e grandes cidades, grandes contingentes de pobres migrantes de zonas rurais e de pequenas cidades do país. Quer dizer, naquela época, citando Lúcio Kovarik, nós construímos a ideia da lógica da desordem. Quer dizer, um território, se constatava no final dos anos 70 que nós tínhamos um território precário, irregular, clandestino, território do não exercício dos direitos básicos dos cidadãos, né, nesse mesmo espaço, e que, para e passo com a manutenção de altas taxas de crescimento econômico e de acumulação, o lugar dos trabalhadores, e esse é parte fundamental do processo expoliativo, era a construção do seu próprio habitat em áreas de não cidade, através das favelas, dos loteamentos irregulares e do processo de autoconstrução. Essa solução, né, a autoprodução, né, do próprio habitat pelos próprios trabalhadores, dialogava com o marco regulatório do crescimento urbano, que, na verdade, voltado única e exclusivamente para a formação de um mercado imobiliário restrito e especulativo. Então, nós não estamos falando de ausência de regra de lei e de ordem, mas nós estamos falando de um abundante aparato regulatório, leis de zoneamento, código de obras, códigos visuais, leis de parcelamento de solo, convivendo com uma radical flexibilidade da cidade ilegal, né? Fornecendo uma espécie de dualização no processo de produção do espaço. Isso também dialogava com a montagem de uma política habitacional estruturada em torno da mobilização de um fundo público dos trabalhadores, o FGTS, para financiar a produção imobiliária, sobretudo para as classes médias, mas também uma produção de conjuntos habitacionais públicos, os BNHs, as Coabs, esses também localizados em periferias sem cidade e fora das normas, para os setores de menor renda, né? Então, o que vai acontecer? No final dos anos 70, quando o modelo de industrialização por substituição de importações, que alimentou o crescimento econômico do bilagre brasileiro, entra em crise, num contexto geral de globalização dos mercados e de crise fiscal dos estados, as agendas de reformas econômicas de ajuste estrutural, que são agendas liberalizantes, nós estamos falando de agendas globais, também chegam no país, gerando no país desemprego, gerando a diminuição do alcance do escopo das políticas, de algumas políticas redistributivas que ainda existiam, ou que pelo menos faziam parte da reivindicação dos trabalhadores, né? Políticas de melhoria do salário, de proteção social, de previdência, etc. E os subsídios, por exemplo, os subsídios para as tarifas públicas, os subsídios para os financiamentos habitacionais também começam a minguar num contexto de alta inflação e de deterioração do poder de compra. Então, isso ampliou naquele momento a base de um movimento pela reforma urbana, incluindo não apenas os moradores da autoconstrução do seu próprio habitat, das periferias, das favelas, mas também setores de classes médias profissionais, como os arquitetos, os engenheiros, os advogados, que, sobretudo a partir das articulações do campo sindical que estavam acontecendo naquele momento, na emergência do campo sindical, também começaram a apoiar essa coalizão. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso entender
que a agenda e a pauta de reforma urbana, a emenda popular de reforma urbana que se apresentou à Constituinte e que tinha uma tese em relação à Constituinte, ela se construiu a partir de uma base político-social, econômica e de uma leitura da cidade. Qual era a leitura da cidade feita naquele momento? A leitura, ela tinha um pilar. Ela tinha um pilar constituído por 3 eixos, basicamente. O primeiro eixo é a afirmação dos direitos dos moradores de assentamentos informais de serem reconhecidos como cidadãos de pleno direito. Ou seja, independente de ser morador de favela, de loteamento clandestino, eu tenho direito à água, eu tenho direito à luz, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à saúde e eu tenho direito a ter reconhecida a minha posse. Então, dali nós vamos desdobrar uma série de legislações, dentro do Estatuto e fora dele, que vai tentar instrumentalizar esse princípio básico que é o reconhecimento dos direitos dos posseiros e dos moradores de assentamentos informais. Isso é um eixo. O segundo eixo é a ideia de que a cidade e a propriedade não podem ter só um sentido especulativo de formação de patrimônio e formação de riqueza. Que elas têm que ter um sentido também de suporte de um tecido social mais amplo e, portanto, o acesso à moradia, acesso à habitação faz parte disso. Daí a ideia de função social da cidade e da propriedade também como um pilar fundamental. Isso formulado na emenda popular se formulava como combate à especulação imobiliária. Isso traduzido dentro da Constituinte se transformou na afirmação da função social, ou seja, o espaço urbano e a propriedade, além do valor econômico, tem outros valores. E esses outros valores fazem parte integrante do próprio direito de propriedade e isso também se constituiu num dos grandes pilares do novo marco regulatório. E, finalmente, a tese da participação popular. Por quê? Qual era essa tese? O marco regulatório existente é excludente porque o processo de construção desse marco regulatório é excludente. Não dialoga com a maior parte das demandas e das questões da maior parte da população. Então, portanto, a abertura do processo decisório para a participação direta dos cidadãos afetados, processo decisório sobre as políticas urbanas, é um dos pilares. E dali toda a ideia, né, de plano diretor participativo, de participação popular, de orçamento participativo. Então, esse tripé constitui a base da agenda da reforma urbana naquele momento, é aquilo que dá um fundamento depois para o Estatuto da Cidade na sua instrumentalização. Entretanto, o que a gente não pode deixar de considerar é que os anos 90 vão marcar não só a continuação dessa luta e sua instrumentalização no campo jurídico e alguma experimentação concreta no campo das políticas, porque foram anos de experimentação de orçamento participativo, de conselhos, de debates públicos, de participação do planejamento, de urbanização e regularização das favelas, de integração das favelas. Então, nós estamos falando só de teses, nós estamos falando também de práticas, né, que foram começando a acontecer, sobretudo nas chamadas administrações democrático-populares, as administrações que começaram a ganhar a eleição no início do processo de construção democrática e que incorporaram, de alguma maneira, essa agenda e deram uma resposta a ela, instrumentalizando. Então, não vou ter tempo de entrar nisso, mas as experiências de zonas especiais de interesse social, as experiências de regularização de favelas, as experiências, como eu já mencionei, de construção participativa dos planos, elas também vão marcar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo em que isso estava acontecendo simultaneamente e paralelamente a entrada extremamente forte de uma agenda neoliberal de política urbana. E essa agenda neoliberal, globalizada, o país não é uma ilha, né? O país, ele faz parte, né, de uma nova ordem global hegemônica que começou a ser tecida nos anos 80 e que começou a ser implementada concretamente no país a partir
dos anos 90, e essa agenda, ela teve confluências perversas e contraditórias com a própria agenda da reforma urbana. Por que confluências perversas e contraditórias? Porque para a agenda neoliberal, a questão da participação dos cidadãos ou do fortalecimento da sociedade civil é um elemento fundamental no processo de desconstrução do Estado como grande protagonista que vai conduzir o processo, que vai operar a redistribuição da renda e do poder. Então, tem, na verdade, todo mundo falando de participação e fortalecimento da sociedade civil, mas o sentido da participação e do fortalecimento da sociedade civil é totalmente distinto. E é nesse momento que vai entrar uma agenda muito forte no planejamento urbano, de crítica ao marco regulatório atual do planejamento urbano, outra confluência perversa, dizendo é rígido, o que precisamos é desregular, flexibilizar. Desregular, flexibilizar para quem? Para a construção autônoma e descentralizada dos trabalhadores? Não. Para o grande capital. Então, por exemplo, a ideia de desconstrução do planejamento urbano modernista, que pensa o conjunto do território para todos, e o trabalho em torno da construção, por exemplo, de projetos específicos, e a expressão disso vão ser as operações urbanas, o instrumento das operações urbanas, ou seja, a abertura de um marco, a flexibilização seletiva de um marco regulatório para permitir não mais uma ordem urbanística includente para todos, mas operações ou abertura de fronteiras para um grande capital globalizado poder gerar valorização imobiliária e se beneficiar dela. Isso esteve presente, e isso esteve presente na própria construção do Estatuto da Cidade. Então, aquilo que resultou no Estatuto da Cidade, ele foi uma espécie de acerto e acordo entre as a agenda neoliberal e a agenda de reforma urbana, porque também as políticas neoliberais de empreendedorismo urbano também estavam sendo experimentadas no Brasil, em cidades, naquele momento, também simultaneamente. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, o Estatuto da Cidade, dentro dele, ele é um campo de tensão entre essas agendas. E ele, se a gente for perceber a implementação posterior dessas agendas, nós vamos ver claramente o quanto elas são apropriadas para excluir e espoliar, ou para incluir e integrar e afirmar direitos universais. E é nesse paradoxo e nessa contradição em que estamos hoje. Como não tem muito tempo, eu gostaria de utilizar 2 exemplos só de como isso na prática está acontecendo no nosso país. Acho que 2 exemplos muito caros para os próprios advogados que devem estar presentes aqui, em sua maioria. Um tema é o tema da regularização das favelas. Nunca fizemos tanta urbanização de favela. Temos o PAC, um enorme recurso público, orçamentário, passado direto para as prefeituras poderem urbanizar essas favelas, obras enormes sendo feitas. Nunca tivemos tantas ações e processos de regularização dessas favelas, inclusive em termos administrativos e patrimoniais. Nunca tivemos, acho que a gente tem, sei lá, umas 5 ou 6, a Daniela me corrige, 5 ou 6 leis específicas só de instrumento para regularizar, para poder viabilizar a regularização das favelas no país. Por um lado. Por outro lado, nós nunca estivemos fazendo tanta remoção de favela em massa, sem respeitar nenhum direito, com as procuradorias dos municípios fazendo e assinando embaixo de remoções
sem reconhecer os direitos de posse de quem está lá, dando cheque-despejo para as famílias saírem, falando, não reconhecendo o direito à terra, não reconhecendo o direito à moradia, picando e rasgando a Constituinte, o Estatuto da Cidade, na maior. Sem nenhum problema. E como essas duas coisas estão acontecendo? E por outro lado, esse discurso, fala assim, mas como é possível, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, ou uma cidade como São Paulo, que são duas cidades, dois exemplos, onde existe investimento grande e forte em urbanizar a favela, em andamento, e nas duas cidades existe investimento forte e grande, removendo da forma mais espúria, violenta e sem respeito aos direitos dos moradores. Como é possível? É possível porque, na verdade, a primeira grande questão que está colocada dentro desses processos é que para os setores, para a coalizão dominante nessas cidades hoje, urbanizar as favelas não é reconhecer direito. É fazer uma política social discricionária, continua absolutamente discricionária, aqui sim, aqui não, e que obedece a uma geografia muito clara. No caso do Rio de Janeiro, é assim, absolutamente explícito. Se urbaniza as favelas do entorno da Zona Sul e da frente de expansão imobiliária da Zona Sul, que é o projeto das Olimpíadas e da Copa, fundamental, e no Porto também, aquela que está dentro do Porto, que não são as favelas que tinham os piores indicadores do ponto de vista humano, de saneamento, nem sequer os piores indicadores de violência, e ao mesmo tempo se faz remoções de outras favelas que estão no meio do caminho da frente de expansão imobiliária. E por que isso? Aí, para a gente poder terminar essa nossa fala, eu falei e insisti na coalizão político, social, econômica que sustentou e criou a agenda de reforma urbana. O que aconteceu com essa coalizão? Aconteceu 3 fenômenos. O primeiro fenômeno foi que essa coalizão, movimento sindical, movimento popular, que era, né, um grande suporte, constituiu novos partidos, partidos de oposição, que carregaram essa bandeira. Então, PT, PCdoB, PSB, e dependendo do território do país, outros partidos que tinham aderência a essa bandeira. O primeiro elemento é que esses partidos, à medida que cresceram sua influência e seu poder político dentro do mundo político do país, passaram a integrar muito mais a lógica histórica de controle partidário no país, e eu não vou desenvolver isso, mas eu resumo essa lógica histórica apenas com uma frase: a única coisa importante é ganhar a eleição. E, como a única coisa importante é ganhar a eleição, as alianças com os setores econômicos, para o qual a única coisa importante é ganhar dinheiro, ela se faz através da possibilidade de que esses ganhos se revertam em financiamento de campanha, em apoios da grande mídia, dos grandes meios de comunicação, para viabilizar isso. E a agenda social é uma agenda basicamente compensatória e, portanto, essa agenda compensatória dialoga absolutamente bem com toda a agenda neoliberal. O segundo elemento que eu também acho bastante importante e gostaria de chamar a atenção para ele, por isso que falei dele no começo, o espaço sindical foi o espaço, um dos espaços fundamentais que articulou uma coalizão importante no momento da construção da agenda de reforma urbana. Hoje, o espaço sindical, primeiro, o movimento sindical, suas lideranças, estão absolutamente empoderados e no poder. Sua agenda típica de movimento sindical é gerar emprego, é valorizar o salário, é aumentar
a renda dos trabalhadores e, portanto, essa agenda de crescimento econômico, né, de integração pelo consumo, tem grande aderência com a própria agenda do movimento sindical. Então, a ideia de um crescimento econômico que vende muito carro, que todo mundo vai poder comprar carro, que produz muita casa, que é uma mercadoria e as pessoas vão poder comprar casa, sem mexer 1 milímetro na ordem urbanística excludente e espoliativa que dá sustentação a tudo isso, está produzindo cidades cada vez mais insustentáveis, está produzindo território e não cidade, está crescendo, está dando mais renda, está dando maior poder de consumo para os trabalhadores, entretanto de uma forma totalmente desvinculada com a ruptura, né, necessária, que é a ruptura para a construção da função social da cidade e da propriedade. Isso está abandonado. Isso está de lado. Esse pequeno detalhe está de lado. E o terceiro elemento, que eu acho que é um elemento bastante importante, que tem a ver, é uma reflexão também bastante complexa, né? O que acontece com os movimentos sociais, que também são extremamente importantes para constituir um pilar, que avançam no sentido de formular políticas, que avançam no sentido de participar nos fóruns, nos conselhos, etc. Mas o que nós observamos hoje é que esses fóruns, esses conselhos, esses espaços de participação, eles são teatros esvaziados totalmente de poder. O processo decisório não passa por aí, o processo decisório não se constitui a partir daí, entretanto, isso continua e isso cada vez mais está englobado na lógica mais tradicional de se fazer política no país. Então, eu estou colocando esse dado e coloquei todas essas questões porque não me parece que o tema do acesso à terra urbanizada para todos, do tema cidade para todos, nesse momento, esteja na agenda das coalizões de poder e que é por isso que a gente consegue entender por que apesar de termos legislação, Estatuto da Cidade e Constituição, aquelas promessas que haviam sido anunciadas não foram cumpridas nos termos em que foram anunciadas por esse momento. E é um momento fundamental para fazermos uma reflexão, para revermos essa agenda, para revermos esse marco e para repensarmos os rumos das cidades brasileiras. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui na PUC novamente, debatendo com vocês esse tema, trazendo um pouquinho da experiência que nós desenvolvemos no último ano lá em Brasília. Na verdade, eu fui convidado para constituir uma secretaria nova, com conteúdo novo, no Ministério do Meio Ambiente, uma secretaria voltada especificamente para o ambiente urbano. Portanto, exatamente esse tema que vocês estão discutindo aqui, o Encontro Internacional de Ambiente Urbano, está exatamente dentro daquilo que nós buscamos implementar no governo federal. Na verdade, esse tema é um tema que nunca teve grande protagonismo no Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente nunca deu grande importância para a questão urbana, porque a pauta ambiental sempre esteve muito focada nas questões dos biomas, da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente durante muito tempo teve voltado para a Amazônia, para a questão das florestas, a questão do desmatamento, a questão dos biomas, a questão dos recursos hídricos, o espaço que havia, pequeno espaço que havia para a questão do ambiente urbano no Ministério do Meio Ambiente ficava dentro da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano. Então, o que aconteceu foi o deslocamento do tema, que é um tema fundamental, que é o tema dos recursos hídricos, para uma outra secretaria, e a constituição do que era um pequeno setor dentro da secretaria, dessa secretaria, como uma nova secretaria, uma secretaria que pudesse, em primeiro lugar, montar uma agenda para a questão urbana, que é um pouco que eu vou falar aqui, uma agenda ambiental para a questão urbana. E, em segundo lugar, uma importante missão dessa secretaria
era implementar aquilo que foi o resultado, vamos dizer assim, dos 8 anos do governo do Lula nesta área de ambiente urbano. O principal resultado, depois de 8 anos do governo Lula, foi conseguir ter aprovado a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Foi aprovada apenas em agosto de 2010, regulamentada em dezembro de 2010, portanto era fundamental implementar essa lei, que é uma lei ousada, vou falar um pouquinho sobre ela, tem prazos muito rígidos e ela exige, na verdade, uma enorme articulação federativa para poder ser implementada. E, em terceiro lugar, dar continuidade àquilo que, de certa forma, é o que existia no Ministério, que era uma agenda voltada para a segurança química e para a gestão dos resíduos perigosos, né? Que basicamente era aquilo que o Ministério fazia. E é interessante nós percebermos, né, agora que eu estudei um pouco mais os resultados de todas as conferências das Nações Unidas, um pouco em função da Rio+20, né, se a gente for analisar a Agenda 21, né, que é o documento principal da Eco 92, nós vamos chegar à conclusão que a única parte, né, são 40 capítulos, né, e tem 3 capítulos voltados para o que a gente poderia chamar uma agenda urbana. Mas a agenda urbana da Agenda 21, né, daquela que saiu do encontro dos chefes de Estado, né, que é basicamente voltada para a questão da segurança química, ou seja, o transporte e a gestão de substâncias que são perigosas e que né, causam prejuízos permanentes ao meio ambiente, e a questão de resíduos, de uma maneira geral. Resíduos perigosos, em primeiro lugar, resíduos radioativos e resíduos de uma maneira mais ampla. E exatamente aquilo que saiu da Eco 92 foi as únicas questões que encontraram espaço dentro do Ministério do Meio Ambiente. Só para a gente entender que essas conferências, de uma certa maneira, e na área ambiental, acho que a área ambiental talvez seja daquelas que sejam mais linkadas numa agenda internacional, né? E o que sai de uma agenda internacional, ela entrou no Ministério. O que não estava numa agenda internacional, não entrou, né? E por isso que a agenda do Ministério do Meio Ambiente, né, para um país como o Brasil, era uma agenda de ambiente urbano absolutamente raquítica. Ou seja, uma agenda que mal conseguia tratar desses temas, e tratava desses temas até porque havia um compromisso internacional do país de aderir à agenda internacional, à agenda da Eco 92. Bom, então, esse trabalho, ele, em primeiro lugar, teve focado na definição de uma agenda. O que é uma temática de ambiente urbano? Considerando que nós temos um Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, né? E é curioso não, né? Não por acaso, a ministra, quando me convidou, falou: quero que você lidere uma Secretaria de Cidade Sustentável, certo? Aí eu virei para ela e falei assim: olha, acho que se eu for fazer, se a gente começar por aí, nós já vamos começar mal, né? Por quê? Porque nós temos um Ministério das Cidades, né? Se a gente criar uma Secretaria da Cidade Sustentável, nós já vamos de cara dizer, o que de fato, em parte é verdade, que a agenda do Ministério das Cidades é uma agenda insustentável, tá certo? Uma vez que eu estou criando aqui uma agenda da cidade sustentável, certo? Isso, evidentemente, não pode acontecer, tá certo? Não. O que nós vamos ter, a primeira missão, uma das principais missões que nós temos que fazer, é voltada para dentro do próprio governo, ou seja, né, levantar questões, né, que têm que ser atentadas nas políticas que devem ser implementadas pelo próprio governo. Se o governo produz habitação, né, se o governo financia a mobilidade, se o governo atua na área de saneamento e, portanto, na área de resíduos, né, se o governo financia a construção de creches de escola, ele tem que fazer esses financiamentos numa outra lógica que não seja a lógica tradicional. Então, a nossa grande questão, a primeira grande questão nossa, era exatamente construir uma agenda que dialogasse horizontalmente em nível do governo, em primeiro lugar, em segundo lugar, para interferir nas políticas federais, em segundo lugar, que pudesse construir uma referência, né, uma pauta de referência para, sobretudo, os municípios, os estados e os municípios, principalmente os municípios, que são os que estão na ponta e que, evidentemente, precisam, tá certo, ter referências em relação aos temas de ambiente urbano para orientar suas políticas.
considerando que nós temos 5.500 municípios, 5.60 municípios, 65 municípios, 5, né? 5. Né, 5.500, e que, né, a grande maioria desses municípios, na verdade, não tem, né, não tem referências nessa área, né, embora uma parte deles tenham secretarias de meio ambiente, né, na verdade a pauta, a agenda ambiental urbana, né, ela é uma pauta que não estava colocada. Poderia eventualmente estar sendo colocada pelo Ministério das Cidades, mas não estava, né, porque o Ministério das Cidades, né, principalmente a partir de 2005, né, ele perdeu em grande parte a sua capacidade de articulação, primeiro interna, e segundo, na construção de uma agenda ampla para as cidades do Brasil. Quando eu digo uma agenda ampla, diz uma agenda que não seja simplesmente uma agenda de apoiar obras que têm que ser feitas, que devem ser feitas pelos municípios. Né? O Ministério ele se transformou em grande parte, né, num Ministério de financiar a habitação, ou de estabelecer os programas e as políticas de financiamento de programas habitacionais, de programas de saneamento e, mais recentemente, de programas de mobilidade e de prevenção a risco, que são aspectos, sem entrar aqui na discussão de cada um deles, aspectos importantes, desde que sejam referenciados em políticas nacionais que induzam as cidades a produzir habitação e saneamento, etc., de acordo com uma perspectiva correta. Agora, a cidade não se limita a isso. E esses aspectos, eles precisam estar articulados, primeiro articulados entre si, depois articulados com uma política fundiária, muito do que a Raquel já falou aqui. Em terceiro lugar, né, ter claro que a cidade não se limita simplesmente àquilo que tem que se fazer de novo de obra. A cidade é né, já estão constituídas no país. Já representam hoje 85% da população, a grande maioria delas já habitando, e já habitando em condições adequadas, vamos falar assim, dentro da referência que nós estamos entendendo de déficit habitacional, porque se o déficit habitacional é de 7 milhões, de 6, 7 milhões, tá certo? Nós temos 60 milhões de domicílios no país, portanto, em tese, tá certo? 90% das pessoas habitam, teoricamente, de maneira adequada, as ruas já estão constituídas, as cidades já estão constituídas, e essas cidades são insustentáveis da maneira como elas estão organizadas hoje. Portanto, né, uma ação, né, sobre as cidades, um pensamento sobre as cidades, ele tem que ser muito mais articulado, né, levando em conta o conjunto de questões que envolvem a cidade, e é necessário que haja uma agenda para transformar esse modelo urbano. Né? A Raquel enfatizou muito a questão da terra, a questão, né, do direito à moradia, o direito à cidade, mas nós temos aí então uma agenda mais ampla que buscamos construir nesse período. Né? Então, uma agenda baseada em 8 eixos. Eu tenho uma apresentação, mas eu não vou apresentar, porque ela a gente acaba ficando muito amarrado na apresentação, né? Mas eu vou falar para vocês e depois no debate a gente pode aprofundar algum desses pontos. Uma agenda baseada em 8 eixos, né? 8 eixos, que são eixos que nós consideramos fundamentais para repensar o modelo da cidade. Né? Quais são esses outros 8 eixos? 2 deles eram 2 eixos que já haviam alguma política dentro do Ministério. Né? A política de resíduos sólidos, que eu vou falar dela porque ela é uma referência muito importante hoje, né? E a política de segurança química. Quando eu falo segurança química, são temas que às vezes a gente que está vivendo o dia a dia da cidade, a gente nem sequer se dá conta disso. Mas existem hoje, no processo industrial, por volta de 28 substâncias químicas persistentes que não desaparecem do meio ambiente, tá certo? E que precisam ter uma gestão específica. Grande parte dessas substâncias hoje contaminam antigas áreas industriais. Muitas dessas substâncias, elas hoje estão armazenadas em certos lugares das cidades e elas não podem, né, e não existe, inclusive, não existe o que fazer com elas. Algumas delas precisam ser incineradas e só existem incineradores especiais na Alemanha ou no exterior, tá certo? O transporte dessas substâncias tem que ser feito em condições especiais. Bom, então é uma questão enorme que existe nas cidades e que o transporte entre os países tem que ser regulamentado e tem que ser vigiado. Então existe uma série, e claro que dentro disso existe muito contrabando, existe muita, né, os países ricos, principalmente, querendo se desfazer, né, dessas substâncias, né, porque muitas vezes não existem formas delas se desaparecerem. Bom, então esses são 2 eixos. Depois nós temos um eixo muito importante, que é o eixo da mobilidade,
né? Evidentemente, nós vivemos em São Paulo, nós temos claro da insustentabilidade do modelo de mobilidade que existe nas nossas cidades, e que não adianta nós pensarmos apenas em obra, nós vamos pensar na mudança do modelo e na mudança do modo de vida. A agenda de qualidade do ar, né, que diariamente morrem muitas pessoas em função da qualidade do ar, uma condição absolutamente fundamental para a vida, e nós vivemos concentrados em menos de 1% do território, 85% da população brasileira. Portanto, as cidades, elas têm grandes vantagens pela concentração e têm grandes desvantagens e grandes problemas. Então, nós respiramos um ar que é gerado na cidade, aonde nós temos índices de qualidade do ar muito precários, apesar das melhorias dos motores. Nós fizemos, se vocês fizeram, eu mostro aqui o quanto melhoraram os motores nos últimos 20 anos, a partir da implantação do Pronar. E não melhoraram por uma política, claro que teve uma política interna, mas melhoraram fundamentalmente porque a indústria automobilística brasileira é uma indústria multinacional e ela exporta e, portanto, ela precisa responder aos padrões internacionais, né, senão os produtos brasileiros não vendem no exterior, e isso significou uma melhoria muito significativa. A qualidade dos nossos motores melhoraram 80%. Recentemente foi implantado a sexta etapa do programa de melhoria dos caminhões, né, com a redução do enxofre de 500 para 50, ou seja, reduziu 90% a emissão de enxofre dos caminhões, os caminhões novos, evidentemente. Isso vai significar, no mínimo de 10 a 20 anos, para esses caminhões que estão entrando hoje em circulação, gerarem uma significativa melhoria da qualidade do ar. Apesar disso tudo, né, os limites para a redução, pela melhoria dos motores já caiu. Né, e nesse momento, nós temos que pensar na mudança dos modais. E aí que está a grande questão, né, da melhoria da qualidade do ar e também da melhoria, né, da mobilidade de uma maneira geral. Por exemplo, as motos, né, que têm sido introduzidas nas nossas cidades com uma velocidade estupenda, elas contaminam o ar muito mais do que o automóvel. Então, a qualidade do ar hoje, né, para resolver um problema de mobilidade, tá certo? Pela condição absolutamente de inadequação na mobilidade urbana, as motos se transformaram numa necessidade, né, para a cidade, né, com milhares de mortos anuais, e de feridos e de aleijados que nós estamos gerando com as motos, e elas têm um impacto muito grande na qualidade do ar. Né, a geração de uma moto é 5 vezes mais que um carro do ponto de vista de emissões. Então, por aí a gente tem ideia da gravidade dessa questão. Bom, além desses 4 eixos, nós temos todo um eixo voltado à questão de um tema que está totalmente na pauta, né, que é o tema das APPs urbanas e das áreas verdes. Né? Nós temos hoje nas nossas cidades uma condição onde a maior parte das nossas APPs estão ocupadas, tá certo? Com impactos importantes do ponto de vista dos regimes hídricos, dos desastres naturais e, evidentemente, aí com questões que precisam ser aprofundadas muito na interface com a questão de regularização fundiária. Por quê? Porque grande parte das nossas APPs urbanas, sejam as de fundo de vale, sejam as de encostas, elas estão ocupadas por favelas, né, por ocupações, certamente por falta de política habitacional e por falta de política fundiária. Né? Portanto, os espaços que sobram, os espaços de preservação ambiental, que são os espaços que, de certa maneira, ficam desocupados porque o mercado formal não tem interesse nessas áreas, porque elas não são hoje passíveis de regularização e, portanto, o mercado formal não tem interesse. Isso não é uma regra, mas é o que acontece na maior parte das cidades. Nós temos, por exemplo, muitos loteamentos de alta renda em áreas de proteção ambiental, mas é um mercado muito específico de irregularidade de alta renda, mas a grande maioria
né, dessas áreas, o mercado formal não se interessa por elas. E exatamente nessas áreas vão se implantar as áreas de habitação de interesse social. Então, os mananciais, as serras, os fundos de vale, grande parte deles em situação de risco, são as áreas que acabam ocupadas. E a ocupação das APPs urbanas e a inexistência de áreas verdes, porque grande parte das áreas verdes que estavam previstas, principalmente nos bairros populares, para o lazer e a recreação da população de baixa renda, foram ocupadas por favelas e, portanto, né, nós temos aí um problema sério de qualidade de vida urbana, que é o impacto e a falta de áreas de proteção ambiental. Quando eu digo que está muito na pauta, é porque nós tivemos uma larguíssima discussão aqui sobre o Código Florestal, que ainda não encerrou, inclusive, né, porque né, nós continuamos essa pauta, né, do Código Florestal. Agora uma medida provisória vai para o Congresso e poderá ser alterada, e existe uma forte polarização no país, e nesse debate a questão urbana ficou absolutamente lateralizada, tá certo? Embora ela traga avanços importantes no sentido da regularização fundiária, né, que eu acho que é um avanço importante, que entrou na legislação do Código Florestal, mas o pensamento sobre a cidade em relação às áreas de proteção permanente não aconteceu, não houve espaço. Nós buscamos de diferentes maneiras introduzir esse tema como um tema importante, mas o tema estava muito polarizado entre a questão do agronegócio, né, fundamentalmente, né, pela bancada ruralista e pelos ambientalistas, que também só estavam preocupados fundamentalmente com a questão das florestas. Então, né, nós não conseguimos fazer com que isso se transformasse num debate importante, e vai ser necessário ainda voltar a esse tema de maneira aprofundada. De qualquer maneira, esse tema é um eixo importante, né? Veja que o Ministério do Meio Ambiente hoje acompanha mensalmente, através do INPE, o desmatamento nas áreas rurais, e não existe, e esse foi o programa que nós começamos a implementar, não existe um acompanhamento, monitoramento das áreas verdes urbanas, APPs urbanas. Né? Ou seja, nós não sabemos hoje, né, se está sendo suprimida a vegetação, se estão sendo suprimidas as APPs, nenhum trabalho de acompanhamento das APPs. Então esse foi um programa que foi estruturado em 700 cidades, as maiores cidades do país, onde vai se fazer então um acompanhamento por satélite do que está acontecendo nessas áreas verdes e nessas APPs urbanas. Um outro eixo fundamental, o sexto eixo, portanto, é um eixo voltado para a questão do manejo das águas das cidades. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos hoje uma grande questão, né, que é a questão de que as nossas cidades são insustentáveis do ponto de vista da água. Né? A região metropolitana de São Paulo, tá certo? Se ela não importar água de fora da região metropolitana, nós vamos morrer de sede, não vamos ter como tomar banho, não vamos ter como viver na cidade. Quer dizer, nós temos que importar água de fora da região metropolitana. Tá certo? Então, nossas cidades, com essa concentração física que elas têm, e com o crescente processos de morte dos nossos cursos d'água, né, e de contaminação dos cursos d'água por questão de esgotamento sanitário, né, nós vamos gradativamente perdendo a sustentabilidade do ponto de vista da condição básica de vida. Hoje nós importamos mais de 50% da água de fora da região metropolitana. E os nossos mananciais, como por exemplo a Guarapiranga, né, ele está em processo acelerado de contaminação pela falta de tratamento adequado de esgoto e de urbanização adequada das cidades. Bom, além disso, nós temos desperdícios enormes. 25% da água produzida pela Sabesp se perde entre a geração e chegar nas casas das pessoas. Sem falar do desperdício, especificamente dentro das casas, né, e todas as políticas que inexistem, né, de garantir um uso sustentável da água nas cidades. Então, a questão do reuso da água pluvial, a questão, né, de redução do desperdício e a questão da preservação dos nossos mananciais de água é um eixo fundamental do ponto de vista aí da questão urbana. Um sétimo eixo é voltado à questão da construção, né? A construção sustentável. Veja que não basta simplesmente falar assim, vamos fazer um programa Minha Casa Minha Vida com um aquecedor solar, né? Que é uma coisa que inclusive foi introduzida no Minha Casa Minha Vida.
né, ou com um processo de reuso de água dentro da própria habitação, que é uma coisa que foi introduzida como uma possibilidade, não como obrigação. Né, o Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, se ele for bem sucedido e conseguir fazer com que todas as casas tenham coletores solares, o que é bastante difícil que aconteça, nós vamos alcançar uma porcentagem insignificante total de domicílios no país, porque são só os domicílios novos. Nós temos que pensar o conjunto do nosso parque construídos, os 60 milhões de domicílios que existem no país, certo? Não apenas os 2% que serão os novos domicílios que serão acrescentados por programas governamentais. E isso significa, né, repensar a lógica de toda a questão energética no interior das habitações, né, que não é só a questão, né, de substituir a utilização de energias limpas nas habitações. Significa a mudança da própria maneira como as nossas construções acontecem no país. Né? Por exemplo, nós estamos aqui num dia de sol maravilhoso, tá certo? E estamos numa sala, certo? Numa sala iluminada, né? Com luz artificial e com ar-condicionado, tá certo? Né? E, quer dizer, é um tipo de construção absolutamente inadequada para o nosso clima, tá certo? Por quê? Porque a arquitetura, né? A arquitetura desenvolvida é uma arquitetura que não está pensando nos seus aspectos ambientais, uma arquitetura artificial, de ambientes artificiais. E claro que na hora que, né, se quer construir Belo Monte, né, quer dizer, o que dentro da lógica, né, porque isso tudo faz parte de uma lógica, eu não estou aqui repetindo um pouco o que a Raquel falou, nós temos uma lógica na nossa sociedade, uma lógica de desenvolvimento urbano, desenvolvimento, da ideia de desenvolvimento, que é uma lógica que vai se reproduzir em cada um desses aspectos que nós estamos falando aqui. É uma lógica boa. Se nós estamos contaminando nossa água, se nossa água não está, né, não tá boa para ser usada, então vamos trazer água lá do Vale da Ribeira. Né? Vamos fazer mais uma grande obra. Trazer água do Vale da Ribeira para poder abastecer a população da região metropolitana. Né? Esse modelo de desenvolvimento é um modelo de desenvolvimento que requer muita energia, porque eu preciso, né, manter tudo funcionando, né, numa escala enorme de consumo e de desperdício, então eu preciso produzir mais energia, então eu preciso, né, fazer novas usinas hidroelétricas ou termoelétricas ou nucleares para poder dar conta do problema desse modelo de desenvolvimento. Né? Se eu estou, né, eu vou falar mais isso daqui a pouquinho, né? Se eu estou ampliando o meu mercado de consumo, tá certo? Por quê? Porque existe uma aspiração das pessoas para entrar no mercado de consumo, e é uma aspiração legítima, né, de um eixo fundamental de um projeto de desenvolvimento do país, que é da inclusão social. Nós temos que incluir milhões de pessoas, como temos incluídos, e acho que a política aí do governo Lula foi muito importante nesse sentido, incluir milhares de pessoas no mínimo, padrão mínimo de sobrevivência, mas se as pessoas são incluídas no modelo, que foi um modelo montado para poucos, né, como o modelo do automóvel, como o modelo do consumo com o padrão de produção de embalagem que nós temos, nós vamos levar a uma insustentabilidade. Portanto, este modelo, quando eu estou falando para cada um desses eixos, na verdade, está subjacente à existência de um modelo que, se não for modificado, né, nós vamos caminhar no sentido da insustentabilidade urbana. Né? Então, na questão da construção, né, quando a gente vê uma coisa lá na ponta, que hoje também é uma pauta nacional, uma discussão nacional bastante mobilizadora, que é a questão da oposição a Belo Monte, né, por outro lado, nós vamos ver que esse modelo do lado de cá, ele torna Belo Monte fundamental, porque imagina, né, o que vai significar nós darmos um outro apagão, como nós tivemos o apagão do começo dos anos 2000, né, quando o país não tinha energia para manter a indústria e as casas funcionando. Nós entramos num sistema que as indústrias foram obrigadas a reduzir em 25% a sua produção em função da falta de energia. Então nós temos aí, né, quer dizer, questões fundamentais de um modelo de desenvolvimento. E o último item, eu deixei por último, vou falar menos dele, é um que está voltado para a questão do planejamento articulado, planejamento ambiental urbano. Né? Porque eu entendo, isso o tempo todo lá do Ministério do Ambiente eu deixei muito claro, né? Inclusive eu escrevi agora 2 artigos sobre a Rio+20 que tratam disso, quer dizer, que não existe cidade sustentável, tá certo? Se nós não tivermos reforma urbana, tá certo? Portanto, a articulação entre a questão
da política fundiária, né, um novo padrão de política fundiária para o país, que leva em conta a função social da propriedade, nós não vamos ter sustentabilidade. Não vamos ter sustentabilidade porque, né, todas essas condições de habitação social que nós estamos vendo no nosso país, e eu não vou me estender, aliás, esse é meu tema principal de pesquisa, né, habitação e desenvolvimento urbano, né, nós não vamos enfrentar essas questões de expansão urbana que vai para mananciais e prejudica a água, que ocupa as APPs, que destrói as áreas verdes, né, que gera uma cidade desigual, né, onde o emprego fica num lugar e a moradia fica em outro, e portanto todo mundo precisa se deslocar a distâncias enormes, né, num modelo de mobilidade que é esse que nós temos aqui. Nós não vamos mudar isso se nós não mudarmos o modelo de nossa cidade, portanto não tivermos uma outra perspectiva de momento urbano. Então, são esses os 8 eixos. O que eu queria, para concluir, dizer algumas questões importantes. Em primeiro lugar, para cada um desses 8 eixos, então e eu tinha aqui a apresentação, mas ia ficar extremamente cansativo, nós temos uma agenda, ou seja, o que precisa ser feito no país em cada um desses eixos. Essa agenda, para ser implementada, né, em nível nacional, ela requer necessariamente marcos regulatórios específicos, né? Então, né, eu vou dar um exemplo aqui daquilo que mais está avançado em relação a essa agenda de ambiente urbano, que é de resíduos sólidos. Então nós temos um marco nacional, que é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Esse marco nacional estabelece uma hierarquia, né, para enfrentamento da questão de resíduos, uma hierarquia que começa com a não geração, certo? A redução, né, a reutilização, a reciclagem, ou seja, nós temos que buscar a não geração. Então aqui nós estamos nessa mesa aqui gerando, e não precisávamos gerar, certo? Estamos gerando aqui resíduo, né, que vai acabar aqui a nossa mesa, nós vamos gerar resíduo. Então a não geração, né, a redução, etc. Então tem uma hierarquia, né, e eu sempre discuto, nós acabamos de fazer uma lei de mobilidade, que é uma lei que eu acho isso, que é uma lei boa, quer dizer, bom que exista, né, ela é um avanço em relação a não ter uma lei nacional de mobilidade, mas ela não é uma lei avançada tanto quanto a de resíduos. A de resíduos, ao falar não geração e redução, ela está dialogando diretamente com um enorme setor da indústria, que é o setor de embalagem, né, e quando a gente senta na mesa para discutir, por exemplo, a política de logística reversa de embalagem, você tem ali a Coca-Cola, a Nestlé, né, a Associação Brasileira de Embalagem, a Associação Brasileira de Vidro, a Associação Brasileira de PET, etc. Todas as indústrias do país, tá certo? Eletroeletrônicos, né, e todas as indústrias do país que vão precisar mudar seu processo de produção por conta da Política Nacional de Resíduos, tá certo? E quando nós estamos falando em redução, nós estamos falando em mexer lá numa coisa que é fundamental hoje do processo de produção, né? A política de mobilidade, a lei de mobilidade, por exemplo, não estabeleceu uma hierarquia, né? Poderia estabelecer uma hierarquia, né? Onde o carro estaria em último lugar dentro dessa hierarquia, tá certo? Ou seja, os investimentos deveriam se dirigir primeiro, né, a transporte coletivo, a ciclovia, a calçada, para depois chegar, né? E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário, né? Porque nós acabamos de ter uma política de estímulo, né, à produção de automóvel, né? Produção e comercialização de automóvel. Tá, então, né, um marco regulatório que estabelece princípios, né, para cada um desses eixos nós temos que ter isso. Claro que não precisa ser um para cada, nós podemos ter um marco mais geral, né? Estabelecer metas, como a Lei Nacional de Resíduos Sólidos estabelece. Então tem uma meta para encerramento de lixão, metas que foram estabelecidas para a coleta seletiva e para a reciclagem, tá certo? Estabelecer os mecanismos através do qual os vários setores do país que atuam nessas áreas vão ter que alterar o seu processo de atuar. No caso específico de resíduos, né, o setor produtivo, através da logística reversa, tem que ter todo o setor que gera no pós-consumo o resíduo, ele é corresponsável por esse resíduo. Então isso é uma coisa muito importante, porque a indústria automobilística hoje não está sujeita a isso, tá certo? Porque, por exemplo, o resíduo que é gerado pela indústria automobilística, ela deveria ser responsável por esse resíduo, tá certo? Que é gerado no processo de produção. Mas, né, isso é fundamental para que a gente possa ter uma lógica de sustentabilidade. Porque, tradicionalmente, nós mesmos, né, o que a gente faz? A gente produz resíduo e a gente esquece, põe na rua, certo? Alguém vai nos preocupar com isso, nós somos corresponsáveis por isso. E aqui em São Paulo, se tentou fazer, e isso está na lei,
né, a questão da taxa de lixo. Quando aqui em São Paulo se buscou instituir uma taxa de lixo, onde a produção de lixo, que as pessoas iriam pagar a taxa de maneira proporcional à quantidade de resíduo que ela gera, foi uma comoção, né, na cidade, né, claro que apoiada, né, pela oposição, etc., pelo setor, e que, né, acabou fazendo com que essa lei fosse, inclusive, revogada. Uma lei avançadíssima do ponto de vista ambiental que foi revogada, né, pelo Serra, né, inclusive, né, porque, né, se gerou uma coisa como se aquilo fosse um absurdo. Né? Na verdade, nós estamos dizendo assim, se você gera muito lixo, você é corresponsável por isso. Se você reduzir, se você compostar na sua própria casa, que hoje existe forma de fazer isso, um resíduo humano, se você encaminhar seu resíduo para uma cooperativa de catador para ser reciclada, você retira menos risco, você paga menos. Você pode até não pagar. Então isso está totalmente adequado dentro da lei de resíduos sólidos. Tá certo? Mas não é fácil a implementação desse aspecto. Então a grande questão é como, a partir de uma agenda nacional, do marco regulatório nacional, depois isso vai ser implementado pelos atores concretos que não estão no governo federal. Eles estão nos municípios, sobretudo. Né? Porque todas as políticas aqui, grande parte, praticamente todas, elas acontecem nas cidades. Né? E, portanto, o poder público municipal, né? Os produtores, que também são das cidades, né? O processo de produção e o processo de consumo, que acontece, 85% da população está nas cidades, 95% do consumo estão nas cidades. Né? Portanto, é nas cidades que essas coisas acontecem. E portanto, essa política ela precisa ser, né, difundida de lá para cá. E ela pode ser difundida, né, claro, em alguns casos, através de marco regulatório, de educação, né, de construção de agendas, né, de trabalho de difusão, como nós buscamos fazer na política de resíduos, né, as cartilhas, a veiculação na mídia, na grande mídia, comunicação social, e também, né, ela tem que ser difundida a partir da criação das agendas locais voltadas ao ambiente urbano, né, que é fundamental que as cidades, principalmente as grandes cidades, que têm capacidade de fazer isso, possam construir essas agendas e estabelecer a interlocução aí horizontal no âmbito dos municípios. Porque não adianta a gente ter políticas, não dá mais para a gente usar essas políticas piloto, né, as experiências piloto. Uma experiência que é muito interessante, muito bonitinha, etc., mas resume a 1%, 0,1%, 0,5% da cidade. E o resto continua igual. Né? Nós temos que fazer com que as políticas se difundam horizontalmente, né, com uma grande ampliação. E para finalizar, né, evidentemente não existe essa política sem mudança de modo de vida e modo de consumo. Essa é uma coisa que nós temos que bater sempre. Né? Por quê? Porque, né, quando a gente fala assim, questões eleitorais, né, as questões que a gente muitas vezes levanta, né, as pautas dos governos, claro que o governo tem suas próprias pautas, e o setor econômico tem suas pautas, mas as pessoas também têm suas pautas. E, em grande parte, as pautas das pessoas é que, em grande parte, acabam gerando aquilo que são as pautas que são eleitoralmente aceitáveis. Então, hoje, né, quer dizer, hoje, essas pautas estão difundidas. A pauta do consumo insustentável, ele está difundido pela população. Né? Se nós não alterarmos isso, e claro que o governo tem um papel fundamental em alterar isso, mas não é só o governo, nós não alterarmos essas pautas, nós vamos ver a reprodução desse modelo, que é o que nós estamos assistindo em São Paulo. Né? O modelo do automóvel, né, seja por ação de governo, seja pela ação do setor privado, seja pelo, vamos dizer assim, pelo modo de vida que se criou em torno do automóvel, faz com que hoje ele seja efetivamente uma aspiração de grande parte da população. Se isso não alterar, se isso não for alterado, nós vamos caminhar no sentido da insustentabilidade das cidades. Obrigado. Obrigada, professor Nabil. Bom, inúmeras questões acho que são trazidas e é claro que várias delas parecem pertinentes, mas eu vou fazer uma primeira provocação aos dois, porque parece que, no meu entender, pela exposição feita, houve uma divisão, vamos dizer assim, até quase que didática, daquilo que cada um delineou, não que isso gerasse antagonismo. Pelo contrário, né? Acabou gerando complementariedade. Mas dentro do desenvolvimento
seu, Raquel. Você trouxe um foco muito importante, sério, até no histórico, com relação ao processo de exclusão permanente da construção das cidades, não é? Onde até você trabalha com a ideia de território, não espaço urbano, e como isso está envolvido. Por outro lado, o Nabil acaba trazendo, quer dizer, a referência de que, bom, majoritariamente as cidades estão instaladas no seu sentido quantitativo populacional, não é? Então, de um lado, um trabalha com a questão da exclusão e o outro, bom, de qualquer maneira, tem toda uma vertente de quantidade populacional também a ser verificada com relação a isso. A questão é como juntar uma gestão estratégica em que esses dois lados conversem. Porque também não dá para pensar em gestões que vão reforçar essa divisão. Qual seria um eixo ou um tema estratégico para que a gestão daquilo que está consolidado e precisa de aperfeiçoamento, e não é uma questão de fazer obras, como você comenta. E, por outro lado, não é, fazer, sim, obras no sentido do resultado adequado para a população que a recebe, não é fazer qualquer coisa, mas aquilo que vai fazer esse processo de inclusão. Que eixo seria esse onde um pode conversar com o outro? Qual seria? Bom, acho que essa questão que você coloca me levanta 2 pontos que não tive tempo de abordar na minha fala, mas que acho fundamentais. O primeiro ponto é o fato de que nós não construímos nenhum processo, nem participativo, nem não participativo, de ordenamento territorial do país. Ordenamento territorial no sentido que as distintas funções do espaço, né, de dar suporte às infraestruturas de logística, os espaços para o desenvolvimento, os espaços da agroindústria, mas também da agricultura familiar, os espaços de reconhecimento dos direitos, das formas distintas de ocupar o território, das formas tradicionais de ocupar o território, também tenham lugar, as florestas e as cidades e as necessidades de expansão das cidades, quer dizer, esse espaço de encontro de uma agenda ambiental com uma agenda urbana fundiária, esse espaço da não setorialidade, ele absolutamente não está pautado, não está construído, e nós temos, de um lado, dentro da política urbana e dentro da política ambiental, um enfoque setorial. Nós estamos falando de habitação, mobilidade, saneamento, né, ambiental, e aí dimensionamento do lixo, da drenagem. Então, isso tudo estrutura a lógica do Estado brasileiro de forma federativa. É assim que são estruturados os ministérios, né? É assim que são estruturados os governos estaduais, é assim que são estruturados também os municípios, quando esses setores existem nos municípios. E por que é assim? Porque assim estão estruturadas as coalizões de interesses em torno de cada uma dessas questões, com uma enorme dificuldade de se trabalhar essas fontes. Então, quem está preocupado com o território e com a estruturação do território? Ninguém. Ninguém. Não tem esse lugar. Esse lugar não está pautado em nenhum âmbito, em nenhum dos governos, e evidentemente, aí eu acho que é um outro elemento muito importante para a gente discutir, como que isso está equacionado. Primeiro, também preciso colocar isso, nosso modelo federativo é absolutamente subdesenvolvido. Porque eu ouvindo o Nabil falando de todo o marco regulatório, ambiental e como urbano, e como isso tudo vai depender do município, é o município que tem que fazer, e tarará, tarará. A estrutura federativa que nós temos, Nabil, não permite que isso aconteça a nível municipal. Primeiro, a gente chama de município, realidades
sociopolítico, territoriais, administrativas, ambientais, totalmente diferentes. Borá, 950 habitantes, menor município do estado de São Paulo. São Paulo, 10 milhões de habitantes, são municípios que, do ponto de vista do nosso ordenamento, têm as mesmas funções, têm a mesma missão, têm o mesmo papel. O território não se organiza por município. Nós fizemos uma aposta municipalista na Constituição, uma aposta municipalista vesga, é outra confluência perversa com a agenda neoliberal, que era o local, a descentralização, o fortalecimento do local. Dá para entender por que nós fizemos isso? Nós estamos enfrentando o autoritarismo da ditadura, e era ali nas cidades que os movimentos mais fortes estavam emergindo, então a democracia estava sendo construída ali, então nós queríamos fortalecer isso ali, mas nós caímos numa enorme armadilha. A cidade não é uma ilha, nenhuma cidade é uma ilha, mesmo as cidades ilhadas, mesmo as cidades ilhas, as suas dinâmicas ultrapassam, são dinâmicas regionais, são redes, não existe esse troço chamado município, né? Como realidade, eu estou dizendo, não existe uma realidade administrativa, mas ela não corresponde nem à dinâmica econômica, nem à dinâmica ambiental, nem à dinâmica social, ela corresponde a uma dinâmica político-administrativa. E tem história, tem raiz, né? Também não tem nada a ver com nada. Mas nós temos que entender que o âmbito do encontro dessas agendas é o território, é o âmbito regional, metropolitano ou não metropolitano, porque no nível não metropolitano também é a região, e a região também não é o estado, não é o território do governo estadual, porque muitas regiões, né, quer dizer, que diferença tem do ponto de vista da dinâmica urbanística a região do Nordeste de São Paulo e o Sul de Minas? Nenhuma. É igual. É a mesma coisa que está acontecendo ali. Então, evidentemente que interfere no Estado, mas eu acho que essa questão é uma questão que... E nós, ninguém... falar nesse assunto para arrepiar. Isso não está na agenda, rever o modelo federativo, óbvio, né? Óbvio, porque o nosso sistema político-administrativo está absolutamente estruturado em torno dele. Não mexe. E é um sistema que mantém, hoje, uma estrutura municipal, em boa parte dos municípios, mais de 4 mil, pelo menos, famélica, incapaz, dependente, totalmente dependente do ponto de vista financeiro e do ponto de vista técnico, e que é fundamental para manter controles políticos e estruturas verticais de interlocução e poder naquilo que tem mais atrasado na política brasileira e que é reproduzido através desse modelo. Então, eu acho que, de novo, o enfrentamento dessa questão é um enfrentamento mais profundo. Nós não fizemos uma reforma do Estado na área do desenvolvimento urbano e na área da dimensão territorial no Brasil. E nós vamos ter que fazer. E isso implica, infelizmente, que a notícia não é boa, em reforma política. Isso implica em outras dimensões daquilo que nós não fizemos. E que, se a gente não fizer, nós vamos morrer na praia, literalmente, né? Com perdão da metáfora. Morrer contaminado, né? Com cidades insustentáveis, etc. E na praia, porque está a maior parte da concentração da população é no litoral. A outra dimensão, que é a segunda questão que eu acho que também nós precisamos enfrentar dentro desse campo da sustentabilidade, quer dizer, além da dimensão territorial, é romper, vai na mesma linha, mas acho que é um exemplo muito forte disso que eu tenho acompanhado como relatora, né? Como que é o modelo hoje de implantação, e eu concordo muito com o Nabil, ele diz muito isso, quanto a agenda ambientalista é assim, né? Não é nem assim, é assim. Ela é absolutamente samba de uma nota só, né? É quantas árvores, aonde que estão as árvores, a mato, desmatamento, é isso e mais nada. Então, como todo o modelo
de gestão ambiental que nós construímos, que é o modelo das compensações, né? E que agora, inclusive, trouxemos para a área urbana, que é o modelo do impacto urbanístico, do polo zerador de tráfego, sempre pensando que é assim, faz qualquer tralha e aí compensa, né? Aí as compensações, elas não dialogam nada com o modelo de desenvolvimento, de crescimento territorial, regional, que precisaria acontecer ali. São compensações, né, em número de árvores, em partes que vai ser, no caso ali de compensações, em áreas que estão afetando, por exemplo, populações indígenas e tradicionais, você quer me dizer que jogar umas Hilux e umas lanchas ali, dando esses caminhonetes na comunidade e uma grana para comprar isso, tem alguma incidência na perspectiva da sobrevivência e sustentabilidade daquela comunidade frente a uma enorme intervenção que vai acontecer num território como esse, por exemplo, numa situação de mineração ou de construção de uma nova ferrovia ou de um grande canteiro de hidrelétrica? Piada! Esse sistema de compensações é perverso. E esse sistema de compensações construiu um nicho empresarial tão grande em torno dele, a agência de avaliação de impacto ambiental, a agência disso, daquilo, mobiliza uma enorme quantidade de dinheiro e é inútil. É inútil. Então, eu acho que nós vamos ter que começar. Agora, isso vai falar no mundo ambientalista que nós queremos desmontar o sistema de avaliação de impacto ambiental e de compensações. Porque, no fundo, também é o único que tem, né, hoje, diante das situações. Então, acho que isso tem a ver com a ruptura, né, dessa visão absolutamente setorial, fragmentada, e com repensar a questão da gestão do território e o repensar, inclusive, isso no âmbito do nosso sistema federativo. Deixa eu só falar algumas coisas. Eu não acredito que a gente vai fazer uma reforma política. Falar assim, em português claro, porque senão a gente vai... Vamos fazer assim, a grande reforma política. Isso significaria, na verdade, refazer o processo constituinte. Vou falar português claro aqui, porque eu acho que senão a gente fica sempre achando que vai fazer alguma coisa que... Tudo bem, eu acho que era o caso de a gente fazer um novo processo constituinte, depois de 25 anos. Mas eu acho que politicamente hoje no país não existe condições disso acontecer. Então nós vamos ter que navegar aos poucos, quer dizer, quando eu estou falando isso, fazer a reforma, vamos agora rediscutir tudo, né, de cabo a rabo, né? Acho que não existe condição no país para fazer isso. Nós vamos ter que fazer isso aos poucos. E aos poucos, de alguma maneira, está sendo feito, com mobilização da sociedade. Por exemplo, o Ficha Limpa, eu acho que faz parte de um aspecto importante da reforma política. Tá certo? O aperto e toda a questão das prestações de conta nas campanhas eleitorais é uma outra. É uma coisa que está, né, levando... O acesso à informação, a lei do acesso à informação, que foi aprovada agora, que entrou em vigor semana passada, semana retrasada, né, é um enorme avanço do ponto de vista de avanço político no país. Tá, então, eu estou falando isso, só estou falando algumas coisas de reforma política estrito sensu, para entrar no assunto nosso aqui. Eu acho que ele não vai conseguir mudar a estrutura federativa do país. Assim, porque eu concordo totalmente com a Raquel, é um absurdo total você ter Borá com as mesmas prerrogativas de município que o município de São Paulo. Mas não vejo no horizonte nosso, do Brasil hoje, se alterar essa condição. Né? Vamos agora repensar e vamos dizer que Borá não é mais município, ou é município de terceira categoria ou de quarta categoria, e São Paulo é município de primeira categoria. Vamos dividir o município de São Paulo, talvez fosse melhor, certo? Que também seria necessário. Vamos dividir o município de São Paulo em 31 municípios e vamos respeitar um outro estatuto para a região metropolitana, com mais poder, etc. Que eu acho que é o que ele devia fazer. Mas uma coisa é o que eu acho que ele devia fazer, outra coisa é o que tem condições políticas de acontecer. Certo? Então nós vamos ter que caminhar no sentido de passos intermediários.
E acho que o governo federal e as políticas públicas podem ter um papel importante em relação a isso. Então, por exemplo, na política de resíduos, né, os financiamentos que foram pensados, o repasse do governo federal, né, ficou definido, e nós conseguimos convencer o Ministério da Cidade em relação a isso, que não deveria se repassar recursos para municípios isoladamente, para a política de resíduos. Que era necessário, em primeiro lugar, fazer os planos de regionalização dos estados, ou seja, dividir os estados em unidades maiores, que vai no sentido que a Raquel falou. Então, foram feitos 18 convênios com estados para, né, fazerem a regionalização do estado. Né? Minas Gerais, por exemplo, saiu de 800 municípios, 800 e tantos municípios, para 46 unidades territoriais que agrupam municípios, tá certo? E os recursos só são repassados, né, só seriam repassados para fazer os aterros sanitários para consórcios entre esses municípios, na perspectiva de simular os consórcios. Nós conseguimos trabalhar com governo do Distrito Federal, governo de Goiás, que são dois governos politicamente diferentes, os dois hoje, né, sobre investigação, mas de qualquer maneira, conseguiu colocar os dois sentados na mesa, juntos, com, né, mais 16 municípios do entorno, para montar um consórcio para discutir a questão para fazer uma política de resíduos sólidos para Brasília, para o Distrito Federal e para o entorno. Né, que é o primeiro consórcio interfederativo, que pega 2 estados e vários municípios. Então, com isso, quer dizer, isso vai dar certo ou não, eu não sei. Quer dizer, eu espero que dê, e se houver um trabalho contínuo, vai dar certo, porque aquela coisa que, né, a necessidade, às vezes, ela manda na questão política. Os municípios precisam daquilo. O Estado de Goiás não queria entrar de jeito nenhum, entrou, porque todos os municípios do entorno, inclusive os ligados ao governador, entraram, porque senão eles não iam ter como enfrentar o problema. E se eles até 2014 não encerrarem os lixões, eles vão, né, os prefeitos vão ser incriminados, vão ter que responder por crime ambiental, improbidade administrativa. Então, né, é uma questão que eu acho que nós vamos mudar aos poucos do país. Nós não vamos mudar de uma vez só. Vai ser um processo ao qual nós vamos ter que trabalhar, é uma coisa de uma engenharia difícil, etc. E tem que ter disposição. Eu acho que o governo federal erra muito ao não, né, estimular políticas a partir do seu poder de financiamento. Estimular políticas de maneira clara. Por exemplo, eu acho que o governo federal não deveria financiar nenhuma obra viária no país, para automóvel. Não é só financiar obra para sistema de transporte coletivo. Tá certo? Por quê? Porque obras viárias podem ser que sejam necessárias, pode até ser que sejam, mas dentro de uma hierarquia de prioridade, tá certo? Né? E se a gente quiser reverter um modelo, o IEC tem que ser só. Então, não vamos fazer Rodoanel Norte. A cidade vai viver sem Rodoanel Norte, a região metropolitana. Então, o governo federal, se o governo estadual quiser fazer, colocar seu recurso, agora, nós precisamos fazer um upgrade violento no sistema de trem, de metrô e de corredor de ônibus. E outros sistemas de transporte coletivo de massa e de alta e de média capacidade no país. Então tem que colocar o dinheiro nisso, e tem que ter essa clareza. Né? Tem que ser claro, né? E o governo erra na questão de habitação. Na questão de habitação, o governo federal poderia induzir, indo um pouco para a tua questão, né? O governo federal deveria induzir a produção de habitação no interior das áreas já urbanizadas. Vou falar de centro, porque centro é muito pequeno. Das áreas já urbanizadas. Tá certo? E não nas áreas de expansão urbana, porque a densidade das nossas cidades é muito baixa, embora a gente tenha a impressão que ela é muito alta. A densidade das nossas cidades é muito baixa. E as cidades precisam se reorganizar para, sem precisar se expandir horizontalmente, poder responder às suas necessidades que estão colocadas, entre as quais a necessidade de habitação. Então, e a política federal, que hoje é indutora importante na área de habitação, com os recursos do FGTS, os recursos do próprio Tesouro, né, do Tesouro Federal, né, da OGU, tem condição de induzir, né, que os municípios tenham que se colocar essa questão. Porque se não se colocar essa questão para o município, ele vai para um lugar mais fácil. Qual é o lugar mais fácil? O que é? Comprar terra onde é mais barata. É o mais fácil. Tá certo? Não é necessariamente uma barata, aliás, é o mais caro.
se a gente considerar os efeitos marginais que são gerados dessa opção, né, no sistema de mobilidade, na questão de a gente pensar de maneira integrada esses eixos que eu, né, porque eu quero aqui ressaltar, que o fato de a gente ter eixo não quer dizer que cada eixo vai ter que atuar individualmente. Na verdade, a ideia que nós desenvolvemos é do cruzamento dessas questões, eles se cruzam de maneira forte. Então, né, a gente pensar isso de maneira cruzada, tá certo? Quando eu estou pensando o custo de uma unidade habitacional, eu não posso refletir unicamente quanto custa fazer aquela casa, né? Mesmo incluindo o preço da terra. Né? Eu tenho que pensar quais são os efeitos, os custos que vão acontecer, econômicos, urbanos e ambientais entendidos como os energéticos e todos os outros, que vão ser decorrentes dessa opção. Então, se uma casa, em vez de custar 60 mil reais, custar 90, pode ser que valha a pena. Tá certo? Por quê? Porque ela vai gerar menos despesa em transporte, pode custar menos necessidade de energia, que não é só o quanto vai se pagar de energia, mas é o quanto que vai, né, o significado de investimento da geração de energia no país de uma maneira mais geral. Ela vai permitir que as pessoas tenham mais tempo porque elas vão se deslocar menos e, portanto, vai ter mais tempo, e com isso elas vão ter melhor condição, né, vão ter melhor condição de vida. Eu não vou precisar fazer nada para ela ter melhor condição de vida, não vou precisar investir para ela ter condição de vida. Em suma, tá certo? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas então tem certas opções que elas têm que ser estimuladas a partir da ação do governo federal, para você poder caminhar em um determinado sentido. Né? E eu acho que isso significa trabalhar essas políticas de maneira integrada e não, né, setorizada. Porque quando se trabalha de maneira setorizada, a lógica muda totalmente. E aí, então, passa a ser, em tese, vantajoso fazer uma casa que vai custar 60 mil reais num lugar qualquer. Eu vou fazer, em vez de eu fazer 2 milhões, em vez de fazer 1,5 milhão de casa, eu vou fazer 2 milhões de casa. Tá certo? Então, vou fazer mais e, né, geralmente, muitas vezes, as avaliações que acontecem, né, nas políticas é pela quantidade que se faz. Então, eu vou fazer 2 milhões e não fazer 1,5 milhão. Tá certo? Porque o meu recurso é este, para aquela. Então, eu acho que essas mudanças têm que ser feitas, e no país vão ter que ser feitas na graduação. E é um trabalho, é uma coisa muito mais artesanal, muito mais difícil, muito mais, né, dura de ser feita, que não é assim. Claro que era legal fechar o Congresso, certo? Nesse momento, fechar o Congresso, né, fazer, né, uma constituinte, mas não tem condição concreta de fazer isso no país hoje. Fazer uma revolução, a gente sabe como começa, sabe como acaba. Né? O Egito começou uma revolução contra o Mubarak, que foi capaz de acabar com um governo, né, islâmico, de lei islâmica, e a gente não sabe como começa, a gente não sabe como acaba. Tá certo? Então, né, eu não sei se nós não estamos nessa situação no país hoje. Então, nós vamos ter que construir isso. Agora, isso é uma construção cotidiana, né, difícil né, talvez ele não consiga fazer 31 municípios em São Paulo, mas talvez possa caminhar no sentido de eleger diretamente o subprefeito, ou de eleger 3 para o prefeito indicar 1, tá certo? Quer dizer, como caminhar no sentido de, né, de repensar essa questão da articulação, né, da questão federativa de uma outra maneira. E é uma coisa trabalhosa, difícil, que retrocede e avança, mas eu acho, aí, Raquel, eu discordo um pouco de você, que nós não tivemos nenhum processo de discussão da população para pensar a questão territorial. Aliás, você foi a grande comandante do maior processo de discussão no país, de discussão territorial, que foi os planos diretores participativos de 2003 a 2006, que aconteceu no país. Foi um puta processo de discussão, 2.000 cidades no país, né? Não deu talvez o resultado que a gente gostaria que desse, mas acho que foi um super avanço no processo de problematizar a questão urbana. Aqui em São Paulo nós estamos, né, numa situação acho, muito ruim, mas nós temos uma enorme quantidade de pessoas discutindo a questão da cidade. Estão discutindo, estão querendo participar, estão querendo entrar, muito mais do que a gente tinha em 2002. As pessoas estavam começando a entender o que era esse negócio de plano diretor, do que era. Então, acho que nós temos um processo de participação. Agora, as expectativas que a gente tinha em relação ao que um governo poderia fazer no pós-estatuto da cidade, etc., isso ficaram muito aquém, né, e precisam ser mudadas. Agora, nós temos um processo de envolvimento da sociedade na discussão
né, da questão urbana hoje, que é superior ao que a gente tinha 10 anos atrás. E acho que isso está, inclusive, segurando alguns processos. Alguns não estão conseguindo segurar, tá certo? Outros estão conseguindo segurar e nós estamos acompanhando isso aí, né, na cidade de São Paulo. Né? Quantos processos, né, estão sendo segurados, e está havendo oposição, e está, né, de alguma maneira, estamos caminhando aí para, né, nessa coisa que é difícil, que é caso a caso, mas que está por aí, né, acontecendo hoje nas nossas cidades. Então, eu acho que nós estamos avançando aí. Né, tem gente que acha que eu sou muito otimista, né, nas coisas, né, mas eu não acho que eu sou otimista. Acho que se a gente não tiver perspectiva de que vai mudar, a gente não tem o que fazer. Né, então não precisa nem discutir aqui. Então é um pouco isso. Bom, questões não faltam, mas nós temos mais um painel ainda essa manhã para poder debater. O que eu acho que vai ser muito produtivo é que de cada um na sua abordagem acabou trazendo a questão da ordenação do território como uma problemática estratégica, seja repensando todo o modelo federativo ou se esforçando a construir modelos novos, administrativos, consorciais, não é? Vindo com estímulos até financeiros pelos governos para fazer indução de políticas, ou seja, está claro que é necessário inserir a questão da organização do território, do ordenamento do território de uma maneira muito mais séria, se é que existiu, conforme a própria Raquel pontuou. E justamente isso vai ser o tema do próximo painel. Nós não combinamos que ia ser o final do painel dessa maneira, mas é justamente a questão da gestão de território fundiária que nós vamos colocar na próxima, inclusive trazendo a experiência espanhola a respeito da bolha imobiliária, que o professor Álvaro Sanches Bravo, que vai pontuar um pouco até para que nós possamos refletir um pouco a esse respeito. Infelizmente eu não vou poder abrir o debate com os senhores, em razão do horário, inclusive da agenda dos dois componentes, dos dois debatedores, e o aviso que eu gostaria de dar é que todos, por favor, assinem a lista de presença, tá certo? E nós só vamos guardar uns minutinhos, que vai ser a questão de substituição de mesa, para conversarmos o próximo painel, tá bem? Então, agradeço muito a professora Raquel, ao professor Nabil, muito obrigada pelos ensinamentos. Está encerrado esse primeiro debate. Muito obrigada.